2.3. Outros fatores que influenciam na vulnerabilidade. Pessoal, continuamos falando de vulnerabilidade e aqui nós vamos identificando tudo que tem ali naquela área que você está analisando, que você está identificando, cadastrando, todos os outros fatores de forma detalhada que pode influenciar em relação à predisposição de ser atingido, no caso ali, as vulnerabilidades. Então, o formulário vai te perguntar: as pessoas no local têm percepção da ameaça e da vulnerabilidade? Você concorda que se a pessoa tem uma percepção de acordo com seu nível de instrução, né, da sua condição social, se ela tem uma percepção maior daquele risco, ela vai se proteger melhor? Então, o formulário faz essa pergunta, você vai dizer se sim ou não. Existe no local um protocolo de emergência em vigência? Ora, se tem um protocolo de emergência, isso vai influenciar com certeza na vulnerabilidade. Esse plano é simulado periodicamente? Você vai dizer se sim, se às vezes existe, mas não é simulado. Então você vai dar essa informação, se sim ou não. Existe um plano de abandono no local? Existe um plano de abandono no local que é testado periodicamente? Você vai dizer se sim ou não. A observação ali você pode colocar, não, o plano existe, mas não é testado periodicamente, só para citar um exemplo. No local existem preventivos fixos e pessoal treinado para manejá-los? Você vai dizer se sim ou não. Cite os principais preventivos fixos. Aí você vai citar se tem hidrante de parede, você vai dizer se tem aparelhos extintores, enfim. Você vai enumerar aqui os preventivos fixos que existem ali. Existe no local preventivos automáticos, sprinklers, detectores de fumaça em funcionamento? Então aí nós falamos dos preventivos fixos, mas também existem os preventivos automáticos, né? Que eles acionam automaticamente, no caso os sprinklers, os detectores de fumaça, tem os alarmes, então tudo isso influenciam na vulnerabilidade, você deve colocar aí. Temos também ali os locais críticos e sensíveis da área de risco, são monitorados, recebem manutenção no tempo tecnicamente recomendável? Aí você vai dizer se sim ou não. Se tiver alguma informação em meio termo, alguma informação adicional, você vai explicar ali. O formulário também pergunta: existe algum sistema de alertas sonoro ou luminoso? Aí você vai informar se sim ou não. Existe no local uma brigada ou afins fixa, capacitada e treinada? Você vai informar. Tudo isso influencia na vulnerabilidade, capacidade de resposta. Então, pessoal, a capacidade de resposta, a resiliência, o nível de resiliência da vulnerabilidade influencia muito na análise depois, né? Lá no grupamento de proteção civil, na análise do risco. Então, o formulário continua fazendo perguntas a respeito das vulnerabilidades, e agora nós estamos aqui numa área que trata muito da capacidade de resposta, na questão da resiliência, né? Então, o pessoal interno possui capacidade total de responder ao evento adverso? Você vai dizer se sim ou não, vai colocar lá as observações. O público interno utiliza equipamento de proteção individual? Você vai dizer se sim, se não, se só em alguns setores, se não se aplicar o caso, for um terreno baldio, por exemplo, um local ermo, que você vai fazer só uma análise ali, por exemplo, de uma área de risco epidemiológico, não é o caso de falar ali em capacete, você vai explicar por que não, né? Como está perguntando se o público interno utiliza equipamento de proteção individual, você pode colocar alguma observação ali, se é parcial, tal. Enfim, o pessoal interno, a próxima pergunta, possui capacidade parcial de responder ao evento? Veja, existem locais, por exemplo, citando de novo o setor de inflamável, que é uma área de risco muito emblemática, lá tem uma equipe que consegue dar as primeiras respostas em caso de acontecer ali um evento adverso, iniciar um princípio de incêndio ali, um derramamento daquele combustível, eles conseguem dar a primeira resposta. Mas se esse incidente evoluir, eles vão precisar da participação e intervenção do Corpo de Bombeiros.
Então, isso pode ser explicado. Não tem capacidade de resposta total, capacidade de resposta é parcial, explicar por quê, né? Nós temos aqui a próxima pergunta: a comunidade externa que pode ser atingida tem capacidade de resistência, de superação diante do desastre? Então existem situações que o evento tem uma magnitude tão grande que ele atinge não só aquele público interno, mas ele pode atingir também o público externo, e às vezes o público externo está totalmente desavisado, né? Totalmente desprotegido, vulnerável, ou não. Essas pessoas ali foram treinadas, essas pessoas ali foram alertadas, então você vai colocar essas informações. A comunidade local, outra pergunta, tem acesso a serviços públicos básicos? Pessoal, isso é muito importante para que na análise do risco seja feita uma análise socioeconômica daquele cenário, das pessoas que estão naquele cenário, né? Então, ali pergunta se ele tem acesso a serviços básicos, né? Serviços públicos básicos, como escola, hospital, distribuição de energia. Às vezes a pessoa tem outros riscos associados ali, com relação a riscos epidemiológicos, riscos elétricos, porque é tão pobre que não tem energia, as pessoas puxam gambiarra, né? Não tem às vezes saneamento básico, rede de esgoto, água de cisterna, e ali está outros riscos associados como riscos epidemiológicos. E você vai fazendo essa análise sociológica, por exemplo, essa questão da coleta do lixo, né, que está um pouco, vocês vão ver aí no próximo slide, sobre a coleta de lixo. Já lá na Vila Cauí, por exemplo, isso eu disse em outra palestra para vocês, que a coleta de lixo está associada também com as enchentes, com as inundações, com os deslizamentos. Por quê? Porque eles jogam, como não tem coleta de lixo, o lixo acaba caindo no rio e acaba obstruindo, fazendo obstruções, aumenta ali o volume de água naquele local e acaba tendo toda essa, repercutindo nessa questão do deslizamento, das inundações. Então, não pensem vocês que essas informações sociais, econômicas não têm importância, têm muita importância. Já foram feitos estudos por organizações internacionais associando claramente a pobreza, né, a pobreza com grandes catástrofes, com grandes desastres. Por quê? Veja bem, pessoas que estão numa área de risco, por exemplo, de desmoronamento, se ela tiver uma condição econômica melhor, ela vai conseguir sair dali no período chuvoso, vai ter outras opções. Quando receber um alerta, ela vai poder sair, porque ela tem outras opções de moradia, né? Mas o pobre, o que nada tem, o que só tem aquele espaço ali, ele vai ficar insistindo, lutando até a última hora e correndo muito mais risco. Então, só para citar um exemplo, no caso quando tem socorro, essas pessoas precisam de abrigo porque são pobres. Não é como pessoas de uma condição econômica bem melhor, que às vezes quando perde a casa conseguem pagar um hotel. Então, todas essas informações socioeconômicas contribuem sobremaneira para a análise do grau de risco que está envolvido dentro daquele cenário que vocês estão analisando ali. Vocês conseguem ver ali que tem informações que eu já até mencionei sobre saneamento básico no local e tal, coleta de lixo. E a outra pergunta, a próxima pergunta ali o local fica próximo ou distante de um grupamento do bombeiro? Veja, pessoal, olha que coisa interessante. Se a área de risco, a distância que ela está do corpo de bombeiro influencia muito depois nessa análise de risco. Se ela está próximo, se essa área de risco está próxima de um quartel do corpo de bombeiro, veja, a capacidade de resposta, né, vai ser bem maior. A rapidez nessa resposta vai ser bem maior. Então tudo isso influencia na análise do risco. Tem vigia noturno com capacidade de realizar ações importantes em caso de evento adverso? A maioria dessas informações, pessoal, que estão no FAPAR, elas vieram de bibliografia específica de proteção civil, mas muitas informações vieram da nossa própria experiência operacional.
Quantas vezes fazendo levantamento estratégico de áreas de risco, em grupamentos, nós não tivemos essa experiência de ver locais com um risco muito grande que não tinha vigilante noturno para avisar, para fazer um combate inicial ou para chamar os órgãos de segurança, enquanto havia locais que existe o vigilante ali dormindo, né? Dormindo entre aspas, né? Passando a noite ali, fazendo a salvaguarda daquele local. Então, isso também influencia muito, você deve colocar se existe o vigia noturno ou não. O formulário continua. As construções são de madeira ou de outros materiais de rápida combustão? Ora, construção de madeira, vocês sabem que a propagação do incêndio é bem mais rápida, a possibilidade de um incêndio também é bem maior, isso também contribui no risco. E vocês devem colocar se sim ou não e outras observações. Existem rotas de fuga bem definidas e sem obstáculo no local? Pessoal, vocês vão fazer levantamento de área de risco, por exemplo, de incêndio em grande concentração de público. É preciso ver se essas saídas de emergência estão todas desobstruídas, né? É necessário observar se tem gente treinada ali para fazer condução desse pessoal, se fazem periodicamente um plano de abandono, um treinamento. Tudo isso são informações relacionadas a essa questão das vulnerabilidades e que influenciam na análise do risco.